Já estamos gravando, professor. Certo, mas eu estou tentando aqui o share screen. Já está compartilhando, só que está com o slide em várias, naquele modo muito pequeno. Pronto, está a tela toda agora. Uhum. Muito bem, pessoal. Vamos começar. Bom dia a todos. Então, na aula passada, nós conversamos aqui já uma introdução de desenhos, né? E medidas de associação. Já falamos de algumas medidas de associação e medida de frequência, né? Como incidência cumulativa, como sinônimo de risco, taxa de incidência, ou outra medida de frequência. E, usando um estudo de coorte fechado, nós mostramos algumas medidas de associação aqui, e isso serviu, inclusive, de base aí para parte da tarefa de vocês, né? Que foi voltada mais para, basicamente, uma questão sobre desenho de estudo, que caracteriza a direção da investigação, que é um dos eixos em que para classificar o desenho de estudo, e algumas medidas de associação que nós vimos na aula, nós pedimos para vocês responderem na tarefa. Então, vamos aqui tipo uma revisão, né? E pegando também do que eu coloquei para vocês lá no feedback da tarefa 1, né? Então, vem aqui o que caracteriza os estudos de coorte, corte transversal e caso controle, que são, na verdade, nós não vamos ficar apenas conversando sobre esses três estudos, mas nós vamos começando por eles três, que são os estudos básicos, vamos dizer assim, em epidemiologia, da parte de desenhos observacionais, né, de estudos observacionais. Então, o que caracteriza o estudo de coorte, em termos da direção da investigação, é que, no início, o levantamento é feito pelas variáveis que se está investigando como possíveis exposições, né, ou fatores de predição. Então, aqui a direção da investigação seria da variável ou das variáveis, né? O estudo tem essa possibilidade de não se basear apenas em uma exposição, se está presente, se está ausente, indivíduos expostos não expostos, mas pode classificar características, diversas exposições, quando o estudo é grande, né? Tem essa limitação no estudo de coorte, em termos de investigar várias exposições, a não ser que todas elas sejam exposições muito frequentes, em um estudo que não seja um estudo muito grande, né? E o segundo ponto seria os eventos, né? Isso tanto no estudo de coorte prospectivo como no estudo de coorte retrospectivo, né? O que classifica é a direção da investigação nesse eixo, exposição em direção a eventos. Aqui estaria, como sempre mencionado, no estudo de coorte, a direção sempre tem que ser do início. O início aí seria a exposição para o fim, né? E aí tem um exemplo, né? Aquele é um exemplo que é dado olhando no estudo. Deixa eu ver aqui se tem a referência dele aqui, né? Esse estudo aqui do CAMS, né? Risk Factors for Hip Fracture, né, em mulheres. Então, o que é que foi? Por que caracteriza esse estudo como um estudo de coorte, né? Essas 9.500 mulheres foram inicialmente levantados dados delas sobre características, né, em que se investigava com possíveis variáveis associadas com fratura de quadril, né? Então, a amostra foi composta por essas mulheres que, no início, nenhuma apresentava fratura de quadril, né? Foram, né, como eu disse, foram levantadas as características e elas foram seguidas
em cada 4 meses se levantavam os dados para verificar se alguém tinha apresentado fratura de quadril e tal. Então, a direção da investigação é da exposição ou das exposições, no caso, já que foram várias, para o evento, né? Então, isso caracteriza, portanto, que o desenho foi de um estudo de coorte. Como esses eventos foram avaliados ao longo de um segmento, esse estudo foi um estudo de coorte prospectivo. E aqui estão as conclusões desse estudo. A ideia foi realmente caracterizar, e já falamos, né? Ele pode ser classificado como prospectivo, retrospectivo e ambispectivo, né? Quando você tem essa... Ele pode se iniciar como estudo também prospectivo, mas você pode ter alguns dados que já entre pacientes que já têm eventos, né? Embora tenha sido classificado inicialmente pela exposição, ele pode ter esses dois aspectos, né? De ser aspectos retrospectivo e aspecto prospectivo, o que chamaria ele de ambispectivo, né? De acordo à cronologia. Então, vocês estão vendo 2 eixos colocados aqui, que um é o eixo da direção, essa direção que classifica o estudo como sendo de coorte, e nós temos o que é em inglês o time, né? O time podendo ser prospectivo e retrospectivo. Bom, aqui estaria um exemplo, né, de um estudo de coorte retrospectivo, em que foram levantados dados ocupacionais, com fatores de exposição, né, e depois se procurou verificar, né, já num outro banco, né, onde poderia se verificar os eventos, então eles já estavam presentes, né, e se vai roubar. O ponto é o seguinte, quer dizer, se levanta dados dessas exposições, né, nos bancos de dados ocupacionais e faz cruza esse dado com os dados de eventos que estavam no sistema de dados do United States Renal System, né? Então, esse estudo aqui vocês têm a referência, né, caso queiram checar, né, que se observou a associação, né, de exposições a certas substâncias com o risco de doença renal terminal, né? Doença renal terminal, quer dizer, indivíduos que entraram para diálise ou tiveram um transplante renal, né? Chegaram em fase terminal. No estudo de corte transversal, né, as variáveis que são presumivelmente fatores de exposição, né? E os eventos, eles são levantados no mesmo ponto, né? Então, você não tem uma direção nem começando pela exposição, nem começando pelo evento, porque essas variáveis estão sendo levantadas simultaneamente. Então, ela não teria, digamos assim, você pode dizer, ela não tem uma direção, você pode dizer que a direção é basicamente vertical, né? Ou transversal, né? O que vem o nome dele do estudo de corte transversal, né? Então, como as medidas são levantadas ao mesmo tempo, esse estudo não permite dar uma ideia temporal do que é que vem antes, do que é que vem depois, né? Então, aqui, por exemplo, esse estudo, né? Eu ver aqui se tem aqui no outro, depois tem outro lugar que tem a referência, não está aqui, mas tem aí no slide, tem aqui colocado depois a referência, mas foi um estudo aqui brasileiro, né? Então, olhando aspectos de diferenças sociais, né, na prevalência de doença crônica não transmissíveis no Brasil, né? Foi um estudo de corte transversal, né? Está colocado aqui, né? Então, exemplifica essa situação de uma direção vertical, né?
em que, então, vocês já estão vendo que esses dados foram levantados, eles são o mesmo ponto, né? Quer dizer, tanto a, a situação das pessoas com relação a ter ou não doença crônica, né? Diversas doenças crônicas foram levantadas, doenças crônicas não transmissíveis, e as possíveis variáveis que seriam associadas, ou estão se imaginando como se fossem variáveis de exposição, né, foram levantadas ao mesmo tempo. Você já começa a imaginar, ver assim, quer dizer, esse estudo para traçar relações causais, ele tem sua limitação, né, já que tudo está sendo levantado ao mesmo tempo, né. Eu poderia pegar aqui alguma situação que fugisse dessa, ou que você tivesse uma maior força de diferença causal, né? Se você está avaliando um fator que está presente desde o nascimento, como a característica genética, por exemplo, né? Você pode olhar essa característica genética hoje, né? Mas você tem um evento que não é um evento que vem junto com o nascimento, né? Quer dizer, no próprio nascimento poderia ser uma associação não causal, mas é algo que ocorre posteriormente e você pode ter mais atração em relação causal, né? Porque esse fator de característica da exposição, você sabe que ele não vai se modificar com o tempo, então ele não é uma coisa que aconteceu juntamente com a exposição e tal, e você tem certeza que essa exposição é algo que vai acontecer ao longo do tempo também, né? Por exemplo, se você tem um fator genético que você levanta hoje e você classifica e dá diagnóstico, o paciente tem câncer ou não tem câncer, você pode traçar de uma forma uma relação temporal, não necessariamente causal, mas temporal, né? Algo aconteceu, já está lá presente, essa variável genética ela pode ser basicamente um marcador da doença, mas não necessariamente que tenha uma relação, ela pode estar causal, quer dizer, ela pode estar associada com outras variáveis que elas podem ser a causa dessa doença e não necessariamente o fator que está presente já no próprio nascimento, mas pode ser um marcador que, do ponto de vista de saúde pública e clínico, é interessante também para a gente traçar, quando não traçar relação causal, mas traçar indicadores prognósticos, né? O indivíduo apresentando determinadas características, ele tenha, digamos assim, uma maior probabilidade desse indivíduo vir a desenvolver uma determinada doença, uma determinada complicação. Ele é um marcador, mas necessariamente ele não é um fator causal. No estudo de caso controle, né, a direção da investigação ela começa pelo evento. Então, se você tivesse um estudo que está analisando se determinadas exposições podem estar associadas com o indivíduo ter uma determinada doença, né? O primeiro ponto aqui foi no estudo de caso controle, você classificar ou você selecionar casos, né? Então você está começando pelo evento, né? Casos, e passar uma comparação, um estudo de controles, né? Que não são portadores daquela doença, né? E o segundo ponto seria investigar exposições, né? Esse é o tipo de estudo de caso controle, onde se tem mais possibilidade de avaliar diversas exposições, né? Quer dizer, até o racional para esse tipo de estudo é mais aquelas situações em que os eventos são raros, né? Então, um estudo de coorte, né, poderia precisar levar muito tempo para detectar casos, para a ocorrência de casos, né, já que eles são muito raros, né, e ou precisar de estudos muito grandes e de longa duração, né? Então, ele pode ter essa vantagem, nós vamos ver várias desvantagens também, né? Mas é um estudo que deve ser considerado quando se quer
investigar possíveis fatores causais de uma determinada doença. Então, vocês vão ver depois aqui, não hoje, mas há alguns estudos de casos controles, aqueles estudos que eles ocorrem dentro de um estudo longitudinal, quer dizer, dentro do estudo de coorte, né, basicamente, né, em que casos vão sendo detectados ao longo do segmento do estudo de coorte, né? Então, tem o Nest Case Control, o estudo de caso controle alinhado, o estudo de caso coorte. Nós veremos mais para frente, né? Tem algumas vantagens em relação a um estudo basicamente de caso controle mais convencional, né? Então, aqui o ponto que eu queria chamar a atenção, né, que nós falamos isso aqui na aula passada, mas colocamos na tarefa de vocês, tal, né? Muito bem. Aqui estaria um exemplo, né, o estudo que avaliou, né, se existia associação entre ter infecção pelo papiloma humano, papiloma vírus, e câncer de orofaringe, né? Então, os indivíduos a seleção foi de casos, né, de câncer de orofaringe e controle sem câncer de orofaringe, e foi investigado, quer dizer, no eixo, o primeiro ponto é esse aqui, no início, né, identificação de casos e seleção de controles para comparação com esses casos, e a variável de exposição investigada como possível fator de risco seria a infecção pelo papiloma vírus. Então, aqui o título a gente já vê, né? Quer dizer, o Case Control Study of Human Papillovirus and Oropharyngeal Cancer. Foi uma publicação, vocês estão vendo aqui, 2007, no New England Journal of Medicine, né? Se vocês tiverem curiosidade de ler o artigo. E o segundo ponto seria esse, então. Então, a direção da investigação, a gente pode até dizer, quer dizer, o inverso do que seria do estudo de coorte, né? Quer dizer, você começa pela exposição e o segundo ponto seria... Perdão, pessoal. Você começa pelo evento, né? O segundo ponto, a exposição. Muito bem. Aqui está um exemplo, né? Bom, eu não botei aqui a referência desse aqui, né? Até vou colocar depois aqui no slide, né? Está até num livro e tal. Depois eu coloco. Mas uma questão similar, porque o interesse aqui é similar àquele estudo de coorte, né? Que é investigar possíveis fatores associados com fratura de quadril, né? Em mulheres, né? No caso aqui vocês estão vendo mulheres idosas, e aqui foi o estudo de caso controle. Então você já verifica que a direção da investigação foi diferente daquele estudo anterior que nós colocamos ali, né? Foram 159 mulheres com fratura de quadril, né, que seriam os casos, e elas foram comparadas nesse caso aqui, com números até igual, né? Não é obrigatório ser número igual, às vezes pode ser 2 vezes mais, 3 vezes mais o número de controles, né? Que eram mulheres sem fraturas de quadril, né? E então caracterizavam um estudo de caso-controle, né? Muito bem. Alguma questão até aqui agora que já foi colocado? Professor João Paulo, Diga, João Paulo. eu tenho uma pequena dificuldade em diferenciar o coorte retrospectivo do caso controle. Seria a existência do controle, é isso? Não. Você tem que pegar basicamente a direção da investigação, tá certo? Se você está
Por exemplo, se esse aqui se você fizesse um estudo, que fosse um estudo de coorte retrospectivo, olhando essa questão aqui, tá certo? Você já tinha mulheres com e sem fraturas de quadril, tá bom? Mas o ponto é o seguinte, você teria, nesse estudo, o primeiro ponto, você iria levantar as características das pessoas, tá entendendo? Vamos imaginar que você tivesse duas fontes, por exemplo, de banco de dados aqui, né, que você teria as características que você levantaria, né? Vamos imaginar que as características você levantou nos prontuários médicos, tá certo? Você levantou nos prontuários médicos e você tem, digamos aqui, 200 prontuários médicos, certo? E aí você levantou várias características aqui, tá bom? Você olhou aqui como é que estava T3, T4, olhou, né, se esses pacientes como é que estava em termos, se tinha alguma com hipotiroidismo, por exemplo, né? Vamos colocar 2.000 pacientes aqui, né, já que você está olhando várias características relacionadas, tá certo? Você levantou a idade dessas pacientes, você levantou a raça, isso tudo no prontuário, tá bom? E aí você vai avaliar esses prontuários, tem prontuários com 5, 10 anos que as pessoas estão sendo acompanhadas aqui, e aí você vai olhar nesse prontuário se você tem, em um determinado momento, você tem o diagnóstico de fratura de quadril. Tá certo? Tá entendendo? Sim. Então, qual foi o primeiro ponto que você levantou aqui? Você separou lá os prontuários, né? Os 2.000 prontuários, e nesses 2.000 prontuários você olhou função renal, você olhou se existia hipo ou hipertiroidismo, como é que estava isso aqui, certo? Você olhou se tinha hiperparatiroidismo, por exemplo, né? Olhou se tinha PTH, olhou cálcio, etc. E tal. Quer dizer, fez uma classificação de variáveis clínicas. Você olhou uma série de outras coisas que esse prontuário possa lhe dar, tá? Exemplo aqui, vou pegar aqui um retrospectivo, outro aqui que a gente fez aqui no hospital, né? Também levantamos prontuários dos pacientes, né? Então, olhamos as características desse paciente quando chegava aqui no hospital, inclusive olhamos o quê? Olhamos as biópsias renais desse paciente, porque eram pacientes do ambulatório de nefrologia, e olhamos a classificação das biópsias. Então, você tinha tipos histológicos diferentes dessas biópsias. Essas seriam as variáveis possivelmente de exposição, e olhamos ao longo do acompanhamento desses pacientes como foi a evolução da função renal, porque a gente estava interessado em ver risco de doença renal terminal, quer dizer, que seria um evento, né? Por que ele foi um estudo de coorte retrospectivo, né? Você já tinha nos prontuários a indicação que se esses pacientes tinham ou não tinham chegado a precisar de diálise, né? Mas o ponto em que você levantou esses prontuários, você levantou ele. O primeiro ponto que você fez foi levantar as características da histologia renal, né? Entre outras, raça, idade, etc. E tal. Se for um estudo de caso-controle, você faria o seguinte: você pegaria, digamos, se você fosse comparar se o doente doença renal terminal, você teria, digamos aqui, 100 doentes que estavam em diálise, tá certo? E compararia, vou imaginar, 200 pacientes que não estavam em diálise. Então você teria um estudo, o evento seria doença renal terminal, tá certo? E aí você iria pegar agora, olhar 100, desses 100 doentes com doença renal terminal e dos doentes sem doença renal terminal, você agora ia ver características deles, né? A distribuição de raça, sexo, tipo histológico de doença renal, etc. E tal. Quer dizer, você traçaria uma questão similar, só que com diferentes desenhos, né? Um estudo de coorte retrospectivo e um estudo de caso-controle.
Ficou claro para vocês, João, agora? Variou um pouco mais, sim. Mas eu vou pegar alguns exemplos e ver, né, a metodologia. Pegar, por exemplo, os que o senhor colocou aqui como referência e dar uma olhadinha também para aprofundar um pouco mais. Mas obrigado, professor. Ok, de nada. Alguém quer complementar ou tem dúvida sobre isso? Pode dar uma olhada depois em outro material também, né? Nas referências que eu tenho lá de livros, vocês podem dar uma olhada e ver. Inclusive, exemplos similares, pelo menos alguns dos livros lá indicados para vocês. Estou querendo voltar aqui. Sharing. Stop sharing. Ok. Então, até aqui, pessoal, tudo ok? João clareou mais, você vai ver os exemplos e, né? Sim, sim, professor. Ok. Deixa eu ver se eu estou voltando mesmo aqui. Voltei o slide. Está Está vendo? aparecendo agora a segunda questão da tarefa. Tá Tá ok. bom. Bom, então realmente teve essa pergunta na tarefa, acho que eu peguei basicamente o que estava lá, e aí coloquei um estudo de coorte fechado, quer dizer, um estudo de coorte fechado significa que esses indivíduos não estavam indivíduos entrando e saindo, quer dizer, você já tinha essa definição de 310 indivíduos expostos, comparando com 401 não expostos, só que tem a duração de 2 meses. Isso é ponto importante na descrição dos eventos, né? Os eventos vão ter que ser colocados para 2 meses, né? Se fosse 2 anos, a descrição teria que ser para 2 anos. Então, esse é um ponto realmente importante na descrição dos resultados, né? Aí pergunta sobre risco do evento no grupo exposto, represente percentual, no grupo não exposto, no grupo total, risco atribuível em expostos, que é a diferença de risco, né? O risco atribuível é a diferença dos dois riscos, no exposto e não exposto. O risco atribuível na população vai ser a diferença do risco na população menos o risco no grupo não exposto, e a fração atribuíveis, né? Aí o estado em percentuais. Então, você vendo a diferença que você basicamente no risco atribuível é uma diferença de dois riscos, você é uma diferença, portanto, uma medida absoluta, não é uma medida relativa, né? Basicamente, você tem que dizer em pontos percentuais. Se passou de 20 para 10, houve a diferença de 10 pontos percentuais, né? Ah, então, você tem as medidas, as diferenças absolutas e as diferenças relativas apresentadas em percentuais, né? Então, o primeiro ponto aqui foi o risco do evento. O risco aqui vai ser sinônimo de incidência cumulativa, né? A incidência cumulativa e o risco, quando o risco é dito assim como risco, e ele está representando a incidência cumulativa. Quer dizer, o risco é usado muito abertamente na literatura, e às vezes está olhando taxa de incidência e tal, mas vocês, conhecendo essas medidas, vocês fazem a interpretação correta, né? O risco do evento no grupo exposto, se você representar em percentual aqui, né, você vai ter o quê? 100 dividido por 310, né? Dá essa proporção aqui de 0,323 para representar em percentual. Obviamente, você vai multiplicar por 100, você tem 32,3% no grupo exposto. Quando você for descrever, o que é que você vai dizer? Deixa eu ver, já citar aqui, né? Aqui vai estar nesse slide que vem. Você vai ter que dizer que isso aqui é em 2 meses. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Em 2 meses, certo? Bom, depois a gente volta lá. Então, não é simplesmente você dizer que foi 32,3%. 32,3% em 2 meses, né? Que é o período que está sendo computado esse risco aqui, né? No grupo não exposto, 10,2% em 2 meses, né? Para
a ser colocado da forma como a gente realmente vai entender. Em 4 meses, você pode ter um percentual maior de eventos. Em um ano, o percentual de eventos pode ser maior, não é? Muitas vezes, os eventos ocorrem mais nesse período inicial, mas pode continuar tendo eventos ocorrendo e tal, né? Quer dizer, no final, quer dizer, esses 310 indivíduos, se você olhar isso em 50 anos, todo mundo já faleceu, o que foi, dependendo da idade, etc. e tal, né? Então, chegou ao máximo de evento, né? Se você olhar um evento por mortalidade, por exemplo, você não faz muito sentido você acompanhar o indivíduo 90 anos. Né? Se você está olhando indivíduos com aos 40 anos de idade, por exemplo, né? Não tem... Está fora da perspectiva biológica, etc. Tal, não teria nenhum interesse do ponto de vista clínico, etc. Tal. Então, a gente olhar 5 anos, 10 anos, né? É o que a gente olha e tal, né? Então, aqui, né? Calcule e descreva, foi 32,3% no grupo exposto. Então, aqui, descrever. O risco do evento no grupo exposto foi aproximadamente 32,3% em 2 meses. Né? Não é anos até, acho que eu falei anos, em 2 meses. Né? Se escrever em inglês, né? The risk of the event in the exposed group, né? Que é o caso, was approximately 32,3% in 2 months. Okay? Aqui você tem o mesmo estudo, só que você pergunta agora no grupo não exposto, similar, que você vai falar agora, quer dizer, foi 10,2% em 2 meses, e aqui, se você estivesse escrevendo o seu artigo em inglês, seria uma das formas de você se expressar. Obviamente, aqui a exposição, você saberia que exposição que você está lidando, se for, o que é isso aqui, essa exposição, tal, né? Você vai dizer o risco dos indivíduos expostos a tal exposição, se esse evento for morte, né, the mortality risk, ou se for a doença, o risco de desenvolvimento de uma complicação, né, esse evento seria a complicação que você vai colocar, né, o risco do evento precisar de usar ventilação mecânica, né, quer dizer, durante o internamento que for, seria de quanto? Quer dizer, esse tempo aqui pode ser o tempo, em vez de você dizer 2 meses, pode ser o tempo durante a hospitalização. Quer dizer, durante o período de hospitalização, o risco foi tanto. Quer dizer, né? O risco de desenvolvimento de tromboembolismo pulmonar nos pacientes após cirurgia de quadril, né? Foi de tantos por cento, quer dizer, né? Durante o período de internamento, né? Hospitalização. Tá? Uma outra forma seria você, né, aqui está olhando o risco no grupo não exposto, né, foi 10,2%, você poderia já colocar aqui de cumulativa incidência também. Em vez de falar risco, você pode usar incidência cumulativa. É a mesma coisa, sinônimo, até dá uma clareza maior de que você realmente quer que você está falando, porque já que esse termo risco é tão usado muito abertamente, quer dizer, nos artigos e tal, e cumulativa incidência não deveria gerar qualquer dúvida que você está falando realmente de risco, né? Então, o risco tem um limite, porque se você todos, se ninguém apresenta o evento, o risco vai ser 0, né? E se você transforma em 0 em percentual, vai ser 0%. E se você tem a proporção e todos têm um evento, em termos de proporção, vai ser igual a 1, e em percentual vai ser 100%. Então, ele vai ter um limite, esse limite, né? Aqui estaria, a gente já foi direto aqui para o 2.4, pela relação muito próxima com a questão 2.2. O risco do evento no grupo não exposto em percentual, foi 10,2%, no grupo exposto foi 32,3%. Aí pergunta o risco atribuível, que é a mesma coisa de diferença de risco, né? O risco atribuível, o que é que isso significa, está aqui embaixo. Então, o risco atribuível seria uma diferença de risco, ou seja, uma medida
de diferença absoluta, né? Então, você representa em pontos percentuais, foi 32,3% no grupo exposto e 10,2% no grupo não exposto em 2 meses. A diferença aqui dá 22,1 pontos percentuais em 2 meses, né? Então, o que é que isso está traduzindo, né? O que isso se traduz em quê, né? Isso é a parte do risco que acontece no grupo exposto, né? Que não ocorreria se fosse possível eliminar a exposição, né? Ou seja, se todos os expostos fossem não expostos, né? Só que aí nós temos uma premissa, a premissa de que a exposição é causal, né? Ela causa o evento, né? Essa premissa, né? Então, o significado do risco atribuível, né? A diferença de risco, quando a gente diz risco atribuível aqui é no exposto, né? Então, qual é a parte do risco que ocorre no exposto que é dada pela exposição, né? Que nem todo, né? Os não expostos também apresentaram doença, então os não expostos também têm o risco da doença, quer dizer, independente de ser exposto, mas ela é maior do que nos expostos, né? Então, você fazendo essa subtração, você tem essa concepção de que isso aí poderia ser o risco que poderia ser retirado do grupo exposto se esse grupo exposto fosse não exposto, né? Se essa exposição pudesse ser ela pudesse ser eliminada. Aqui, ali na 2.4, esse 2.4 foi lá também foi da tarefa né? A pergunta mais, então, né? Poderia se falar também do percentual do risco atribuível, então percentual, ela vai ser percentual, o RAE, aqui seria uma maneira da gente colocar a sigla, o percentual do risco atribuível nos expostos, né? Então, aí você teria o quê? Você já teve aqui a diferença de risco, que é o risco atribuível, que foi 22,1 pontos percentuais, né? E aí você teria esse risco atribuível dividido pelo risco nos expostos, né? Então, você tem o risco atribuível, que foi 22,1, dividido pelo risco nos expostos, eu botei aqui vírgula, ponto, né? Que seria vírgula aqui, menos 32,3, né? Aqui deu 0,684, que você transformando em percentual é 68,4%. O que significa esse percentual do risco atribuível em expostos? Você agora está se expressando em percentuais, seria o percentual do risco em expostos atribuível à exposição, né? Então, qual é o percentual do risco que acontece nos expostos que você pode atribuir à exposição? Seria essa interpretação. Tá bom? Claro até aqui, pessoal? Professor, eu tive muita dificuldade eu li um pouquinho, mas eu não conseguia diferenciar essa fração do risco com o risco atribuível em expostos. Ainda está um pouquinho confuso para mim a diferença conceitualmente entre eles, porque quando eu fui ler, ficou muito próximo aos conceitos, aí eu acabei meio que não entendendo. Tá. Vou tentar explicar aqui, embora vai ter outros exemplos que podem ajudar mais ainda lá pela frente, né? Se você tem imaginar aqui, né? Colocando outros números aqui, tentando ser mais fácil, talvez, entender. Mas se eu tiver no grupo exposto 20%, né, em tanto tempo, né, e tiver 10% no grupo não exposto, tá certo? Se vocês, assim, qual foi a parte do risco que no grupo exposto pode ser dado pela exposição, seria simplesmente a subtração desses dois riscos, certo? Isso é uma diferença absoluta, né?
uma diferença de 10 pontos percentuais, tá certo? Porque você sai de 20 para 10, certo? 20 para 10. Então, a diferença aqui é de 10. Se você fosse expressar que percentual é esse, quer dizer, o percentual vai ser o quê? Vai ser a diferença absoluta dividido por 20, né? Que foi o risco no exposto. Então, o que vai reduzir é 50%, certo? Que é 10 dividido por 20 é 0,5, certo? Agora você diz, sim, mas vamos ver o seguinte. Repare que se você... Bom, você viu que tem essas duas coisas são diferentes, tá certo? Um você expressa em diferença absoluta, né? Se expressa em a diferença em pontos, né? De quanto sai de um ponto para outro, a diferença em pontos percentuais, e a outra se refere em termos de quantos por cento, né? De quanto por cento, né? Sendo relativo e não sendo absoluto, tá certo? Você poderia ter, vamos imaginar aqui, 30 e 20. Deixa eu ver aqui. Se você tiver, que foi 30% no grupo, está gravando aí, e 20 no outro, quanto seria a diferença absoluta? 30% no grupo exposto e 20 no não exposto? No caso, 10, né? 30 No e caso, 20. 10, certo? E quanto seria em percentual? Né? O percentual do risco atribuível agora, que seria quanto? Não seria mais 10 dividido por 20, seria 10 dividido por 30, tá certo? Então, veja bem aqui, antes da gente dar outros exemplos depois, você tem a mesma diferença absoluta, mas você vai ter diferenças relativas, porque 10 dividido por 30 já não é mais 50%, tá certo? Ok? Certo, certo. Professor, eu também estava com essa dúvida da Rutilene, eu acho que foi que falou. Eu entendi assim mais ou menos que risco atribuível seria um cálculo para aquela população e a fração seria meio que uma extrapolação assim percentual para populações gerais com aquelas características. Eu não sei, porque realmente são conceitos semelhantes, são apresentados de forma diferente, um valor absoluto e outro valor relativo, mas conceitualmente me parecem um pouco semelhantes também. Tudo bem. Você pode pensar não em populações diferentes, você pode pensar na mesma população, mas são diferentes exposições, tá certo? Eu vou dar depois um exemplo com diferentes exposições. Você poderia ter, vamos imaginar ali, exatamente esse exemplo, mas não quero correr os slides, que a gente vai chegar lá mais tarde. Você pode ter uma exposição, imaginar algum fator de risco que está presente aí, você pode ter hábito de fumar, imaginar, seria uma exposição, e você pode ter não usar capacete no trânsito, por exemplo, seria outro tipo de exposição ocorrendo na mesma população, tá certo? Vamos pegar uma população de jovens, em que da mesma faixa etária, você tem jovens que fumam e que não fumam, você tem jovens que andam de bicicleta, de moto, com ou sem capacete, tá bom? Então, você tem dois tipos de exposições. Essas exposições levariam a diferentes riscos, né? Se você compara fumar e não fumar, usar capacete e não usar capacete, os riscos de usar seriam diferentes, certo? Vamos imaginar que essas exposições, ambas as exposições levassem a um risco maior, tá certo? E você tivesse a mesma diferença de risco, tá certo? Absoluta. Mas você poderia ter diferentes do ponto de vista relativo, tá certo? Né? Esse é um ponto que você vai colocar, tá? Elas podem ter, inclusive, depois a gente vai caminhar pela frente aqui, né? Mas elas podem ter o mesmo risco relativo, que a gente não está aqui colocou risco relativo, tá? Se eu tenho 40% no grupo exposto
e 20% no grupo não exposto, eu tenho um risco relativo de 2, 40 dividido por 20, tá certo? 40 dividido por 20. Se eu tiver a diferença absoluta, seria de 20 pontos, certo? E se eu tiver em percentual, né, você teria quanto? Você tem a diferença absoluta de 20 dividido por 40, dá 0,5, então seria 50% de redução, tá bom? Vamos imaginar agora que você tenha no grupo exposto 20% e no grupo não exposto 40, 20, e você, a outra foi 40, 20. Agora 20, 10%. O risco relativo é o mesmo. Você está acompanhando? Eu não estou botando lá no slide. Então Sim, mas eu estou anotando, estou acompanhando. Pode anotar. O risco Sim. relativo é igual a 2. Esse Sim. 2 é igual ao do exemplo anterior, não é? Uhum. Mesma coisa, né? A diferença em pontos, agora, é de 10 pontos. De 10. Sim. 10 pontos. Então, você tem a mesma situação de risco relativo, mas de absoluto você tem diferente. Ou seja, a impressão que você tem é que a exposição 1 ela leva mais riscos dentro dessa população, você vai ver, né? Porque você tem 40% no grupo exposto e 20%. Na exposição 2, ela contribui menos porque ela dá 20% e 10%, mas leva o mesmo risco relativo. Aí, quando você olha o risco absoluto, lhe dá essa visão, porque você tem 20 pontos no primeiro, você tem 10 pontos no segundo. O que é que vai acontecer? Se eu falo de risco de diferença absoluta, eu dou uma ideia muito clara de que a exposição primeira ela contribui mais do que a segunda exposição. Se eu falar da relativa, que agora, porque se eu tive 10%, certo? Eu vou dizer a mesma coisa do risco relativo, porque eu vou dividir 10 por 20, então vai dar 50%. Então, a absoluta fração também vai ser 50%. vai ser 50%, exatamente. Então, repare só que o quanto essas duas, a escala absoluta e a relativa, elas lhe complementam. E a absoluta lhe dá uma perspectiva até de o que é realmente mais danoso para a população, tá certo? Se você conseguir tirar a exposição 1, vai ter mais benefício para a população do que retirar a exposição 2, embora dê os mesmos riscos relativos, embora lhe dê os mesmos percentuais de redução relativa do risco. Entendeu? Sim, porque tudo é igual, exceto o risco absoluto. Então, a exposição 1, se for comparar, o risco absoluto seria maior. Por isso que E a os gente outros fala que o risco parâmetros iguais. absoluto, isso, o risco absoluto, ele é mais importante para você ver a dimensão do quanto isso representa para um determinado exposto, né, no grupo exposto, e no fim também, quer dizer, depender dessa distribuição do percentual na população, ele vai ser mais danoso ainda, né? Normalmente essa exposição 1 foi uma exposição muito frequente na população. Começa a entender melhor? Assim, não sei se eu entendi da maneira que o senhor queria que eu entendesse, mas eu entendi que é meio complementar, assim, quando um parâmetro é igual ao outro, então a gente acaba olhando todos e fazendo meio que uma comparação, assim. Foi isso que eu entendi. Mas para sedimentar vai levar um tempo, porque é meio abstrato, né, o conceito. A formulação matemática é muito fácil, mas o conceito ele é realmente um pouco mais difícil. Sedimentar com as leituras e com as tarefas, né? Aham. A sugestão, a orientação que eu dou para vocês, quando eu passar a tarefa, vocês não deixem para a última hora, porque na última hora vocês vão correr e não vão nem ter tempo de ler os livros e não vão ter tempo de rever a aula também, certo? Então, eu tenderia a minha recomendação, quando tiver uma tarefa chegou, que legal, começa a trabalhar na tarefa, entendeu? Porque aí você vai ter tempo realmente de ler, de sedimentar e tudo mais, né? Epidemiologia é uma coisa que é muito gostosa, eu espero que vocês gostem tanto quanto eu, de epidemiologia, porque vai realmente ajudar muito a vocês realmente raciocinarem com, né,
quando vocês lerem artigos, quando vocês escreverem os seus trabalhos, quer dizer, né, vão ter uma percepção melhor de entender, de responder aos revisores das suas revistas, né? Acompanhar as coisas que estão acontecendo na comunidade, né? Ser crítico das notícias vinculadas pelas rádios, televisão e jornais, quer dizer, vai dizer, esse jornalista precisava entender um pouquinho mais de ciência, de epidemiologia, né? Aparentemente, não, essa conclusão não está muito legal e tudo mais. Aí vocês vão, mas tem que sedimentar. Eu gostei de você dizer, preciso sedimentar. Aí não tem assim nada impossível, não. Leitura, leitura e fazer tarefas, eu acho que vai ajudar também vocês. É isso aí. Muito bem. Obrigado pela sua Obrigada, pergunta. professor. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho mesmo. Ajudou. Não preciso sedimentar ainda, mas não, né? Deixa eu ver se eu volto aqui a coisa aqui, né? Está no slide? Positivo, Tudo professor. ok, tudo ok. Ok, Sim. obrigado. Então, o risco aqui é uma diferença absoluta agora na população, entendeu? Então, o risco atribuível na população em pontos percentuais. O risco atribuível aqui vai ser o risco da população, né, total, menos o risco no grupo não exposto, né? A única coisa que você tem que perguntar é o seguinte: essa relação de exposto e não exposto é a que se vê na população? Porque se você fizer, Campos, aqui, como o estudo depois tem um dos livros, até aquele que eu escrevi, tem, assim, pegando toda a população que estava lá nos pacientes enviados. Então, tinha a população total, né? Então, se você está estudando uma exposição, essa distribuição em relação de exposto e não exposto é o que está na população, né? Se não for no estudo, você tem alguma coisa que diga qual é a prevalência de exposição. Quer dizer, 10% são não expostos, né? Você tem que tirar isso fora do seu estudo, né? Já que o estudo não fez esse levantamento. Por exemplo, se o estudo fez, vou estudar 100 expostos e comparar com, sei lá, 150 não expostos. Mas essa relação 100 para 150 não foi apenas determinado pela forma que você selecionou, certo? O que é uma coisa não errada de fazer, né? Às vezes a exposição é uma coisa rara, você pega todos os expostos e pega parte dos não expostos, mas essa relação não é relação de exposição e não exposição. Então, o que é que vai acontecer? Esse risco seu na população, né, não vai depender dessa relação de exposto e não exposto. Então, aqui a premissa nossa aqui para eu fazer esse cálculo aqui direto é de que a relação de exposto e não exposto no trabalho é a relação existente na população. Então, aqui você tem aqui o risco atribuído na população, ele vai ser o risco no total, 0,8% em 2 meses, menos o risco não exposto. Então, você tem agora essa diferença de risco aqui, tá certo? Então, a razão, o risco atribuído na população significa parte do risco na população que poderia ser eliminado se fosse eliminada a exposição. Quer dizer, na verdade, se fosse eliminada a exposição, o risco aqui seria 10,2%, né? Também, quer dizer, se não existe, todo mundo aqui, todos os grupos seria 10,2%, na verdade, porque se não existe exposição, todo mundo teria o mesmo risco dos não expostos. Você teria 10,2% em não expostos, 10,2% em expostos e 10,2% na população, tá certo? Então, se olha agora esse percentual do risco atribuível na população, vai ser o risco aqui que foi absoluto, nessa diferença absoluta, que foi 9,6 pontos percentuais, dividido pelo risco na total, né? Quer dizer, 9,6 dividido por 19,8, 0,485 seria equivalente a 48,5%. Seria a redução
termos percentuais do risco da população que poderia ser eliminado se fosse eliminar a exposição. Tudo isso você tem que colocar num período de 2 meses, porque o estudo foi em 2 meses. Tá certo? Muito bem. Bom, essa pergunta aqui a gente já respondeu aqui, passando os slides anteriores, mas vamos só voltar a ela, né? Quer dizer, o que a fração atribuível em exposto indica nesse exemplo e o que a fração atribuível na população indica nesse exemplo. Né? Vocês estão falando em percentuais relativos e não absolutos, vocês têm que fazer essa interpretação também. Tem um exemplo que eu mostrei para vocês anteriormente. Mas a pergunta aqui levaria a essa conclusão. Risco atribuído em exposto significa o percentual do risco em expostos que poderia ser eliminado se fosse eliminada a exposição. E o percentual do risco atribuído na população significa o percentual do risco na população que poderia ser eliminado se fosse eliminada a exposição. Aqui nós estamos lidando com estudos, estudos de coorte observacional, imaginar que esse risco aqui poderia ser de trombolismo pulmonar, né, em pacientes em idade de terapia intensiva ou pós-cirurgia de grande porte, né? Poderia ser mortalidade, por exemplo, em paciente com infarto do miocárdio, fazer a mortalidade dele em 2 meses, por exemplo, poderia ser, né? E o grupo exposto e o grupo não exposto poderia ser exposição e não exposição. Aqui poderia ser uma característica, na verdade. Quando a gente fala exposição, a gente está olhando um grupo, né, que é comparado com um grupo de referência, né? Se eu chamar ali de expostos indivíduos que imaginar que fizeram que internaram com infarto do miocárdio, com choque e outros sem choque, né? Ou um que teve poderia ser uma característica também, né? Eu poderia estar comparando homens e mulheres, né? Qual é o grupo exposto e não exposto, né? Se eu tiver alguma questão, por exemplo, será que as mulheres têm um risco de morte, por exemplo, maior do que os homens, né? Eu poderia colocar o grupo de referência, entre aspas, né, não exposto, os homens, e comparar as mulheres com os homens, né? Né? Então, em vez de usar esse termo exposto, ele ficaria apenas com a conotação estatística, mas aí seria comparação de homens versus mulheres, tá certo? E comparando do risco de morte, né, no período de 2 meses, por exemplo. Né? Ok? Está claro aí, pessoal? E aí, como é que está? Sem dúvida. Mais claro agora. Está tudo claro? E aí, João, diga aí. Ficou mais claro. Quando eu fiz o exercício, já identifiquei alguns erros aqui, mas já deu para entender. Principalmente com a pergunta da Carol aí, com relação ao relativo e absoluto, agora ficou mais claro. Então, vamos dar os créditos para a Carol também, né? Porque a pergunta dela foi boa, né? Então, é o seguinte, se eu der os slides para vocês podem dar uma aula, hein? Hoje não. Talvez semana que vem. Não, semana que vem. Depois de ler muito. Semana que vem, tá bom. Então, você faz o treinamento, você pega meus slides e dá aula para os seus alunos, né? Já começa a treinar, quer dizer, não, pode mudar meus slides. Pô, o slide do professor é horrível. Aí você muda meu slide e tal, aí faz outro slide, mas sabe, quero saber se, né? Não, professor, está ótimo, seus slides estão ótimos. Aí você fica preparado também para explicar, viu? Na hora que você for fazer essas coisas lá para os seus alunos, né? Seus alunos vão ter perguntas aqui tão difíceis quanto vocês fazem para mim também, né? Aí você vai ter que voltar, dar um outro exemplo, tal, porque as coisas não ficam claras, não, tá? Professor, acho que a Carol já conseguiria dar essa aula hoje, viu? Você vai dar essa aula hoje? Não, eu acho que Carol já conseguiria dar essa aula hoje.
Boa. Sei não. É. Eu não duvido, não. Duvido, não. Então, lá, vamos dar continuidade aqui, né? Vamos ver se eu... Vamos ver aqui. Voltou, né? Voltou. Sim. Então, vamos imaginar aqui essa situação, tá certo? Você, eu já tinha comentado ali com a pergunta de Carol, tal, essa situação que você poderia ter estudando diferentes exposições e o quanto isso estaria influenciando os riscos expostos e no risco da população total. Então, você tem aqui, por exemplo, a exposição A, né? Em expostos, você tem aqui 32,3%, né? E não expostos, 10,4%. Eu só mudei aqui, para a gente fazer aqui, no exemplo, é 41 aqui e tal, eu botei 42 para facilitar aqui essa demonstração, mas você é similar ao que tem anteriormente, né? Quer dizer, tinham 310, deixa eu ver, 310 indivíduos, no total, 401 aqui, só que eu botei lá 402, que eu botei aqui 42 indivíduos. Apenas com uma questão de exemplo, para facilitar aqui a explicação. Tal, né? O fato que você tem, nesse grupo exposto, 32,3%, o que é que falta aqui desse 32,3% para a minha descrição ser completa? Eu tenho que saber o quê? O tempo de... Tempo. Pois é um estudo fechado. Que tempo é esse aqui? Em 1 ano, em 2 anos, em meses, em 1 mês, 30 dias, 2 meses, 6 meses, tal. Isso aí teria que ser expresso para você expressar o risco. Você tem que é a mesma coisa de incidência cumulativa, né? Aí, se eu tenho aqui o risco relativo, vai ser a divisão desses dois riscos, né? 32,3 dividido por 10,4 dá 3,09. A diferença de risco, que é o risco atribuível em expostos, né? Quanto nesse grupo exposto, que pode ser da exposição, quer dizer, essa parte, né? Que é dado por essa diferença de pontos percentuais, né? É a diferença absoluta, aproximadamente 21,8 pontos percentuais, né? E aqui eu tenho o percentual do risco atribuível em exposto, né? A fração do risco atribuível em exposto, né? Ok. Vamos fazer ali uma coisa aqui. Eu acho que se a gente fizer aqui o risco relativo, menos 1 dividido pelo risco relativo, vai ser o quê? 2,09 dividido por 3,01. Dividido 2,09 dividido por 3,09. Quanto é que dá aí? Veja aí. 2,09 dividido por 3,09. Eu já sei quanto dá, porque eu sei quanto... 0,66. 67. Então, você chega a esse mesmo percentual aqui, não é? 67,6%. Seria, né? Você pode tirar esse percentual de redução absoluta do risco atribuído em exposto, você pode ser aqui... opa, caminhei para outra... Tomara que eu consiga voltar aqui fácil, né? Que slide foi? Eu queria escrever ali no coisa, mas ele me traiu. Eu queria que caísse no mesmo slide. E voltou para a aula 1. É isso quer dizer, está na aula 1. Na aula 1. Né? Então, bom, vocês fizeram o cálculo aí. Deixa eu botar aqui nesse aqui e para ver. Eu acho que esse está na aula 3, professor. Não é nesse curso aqui, é outro curso. A aula de Carol é melhor do que a minha. A minha está...
eu fico me batendo aqui com essas coisas aqui, porque eu quero passar para outro grupo de slide, aí entra a coisa da... Será que não está alternando tela, professor? Estava aberto esses dois arquivos? Hein? É, Aqui, vou começar aqui no é. início da aula 2, tal, eu não vou tentar fazer, né, aula 2, certo? Tá bom, vamos chegar lá de novo ali. Tá? Vou mudar minha estratégia aqui. Eu estou aqui, né? Então, se você fizer risco relativo menos 1 dividido pelo risco relativo, você chega também aqui no percentual, não é? Do risco atribuível em exposto, 67,6%. Então, não é nenhuma surpresa que, se o risco relativo para diferentes exposições é o mesmo, que o percentual do risco atribuível vai ser o mesmo, porque se ele vem diretamente do risco relativo. Mas a diferença absoluta vai mudar, tá certo? Então, aqui, vamos ver aqui, nessa exposição B, né? Ali foi com a exposição A, né? Então, tá um exemplo em que a demonstração é similar ao que eu ali conversei com o Carol, né? Essa exposição B, em vez de você ter 32,3% do grupo exposto, você tem 16,1%. Olha que a população é a mesma, porque você tem 712 indivíduos aqui estudados, né? O mesmo número de indivíduos estudados, a mesma distribuição de expostos aqui e não expostos, né? Só que essa exposição B, né? Embora ela tenha essa mesma distribuição aqui, né? 310 para 402, ela leva a riscos diferentes, né? Em vez de 32,3% nesses expostos ao ar, você tem 16,1% nos expostos ao B, né? E no não exposto ao A, 10,4%, e ao B, 5,2%. Né? Então, você tem aqui esse mesmo risco relativo, de 3,09%. Se você tem o mesmo risco relativo, você tem o mesmo percentual de redução do risco atribuível, exposto, 67,6%, mas você está vendo aqui de que essa exposição aqui está sendo mais danosa aqui para aqui em relação aos expostos, né? Porque leva 32,3% no mesmo período, enquanto que na exposição B é 16,1%. Você tem uma diferença absoluta maior na exposição A do que na exposição B, tá certo? Ficou claro aqui nesse exemplo aqui? Mostrando, né? Mesmo risco relativo. Professor, Diga. desculpe interromper. O risco atribuível é a mesma coisa que o risco absoluto? São sinônimos? Mesma coisa que a diferença absoluta, sim. Diferença absoluta de risco. Diferença absoluta do risco, certo? Certo. É porque a gente, às vezes, já leu, mas com denominação diferente, e são tantos conceitos que confunde um pouco. Mas agora acho que eu peguei. Exato. Exatamente. Quando a gente estiver vendo ensaio clínico, vocês vão ver o seguinte, quer dizer, o que vai ser diferente, porque quando a gente está olhando estudos observacionais, de modo geral, os grupos expostos são grupos de risco maior, de modo geral, né? Algumas exposições são exposições benéficas, reduzem risco de modo geral. Quando a gente for ver o ensaio clínico, né, de modo geral, até porque, do ponto de vista ético, a gente faz um ensaio clínico sob uma hipótese de que a intervenção ela deve ser mais benéfica do que aqueles indivíduos que não recebem aquela exposição, por exemplo, um tratamento versus um placebo, um tratamento novo versus um tratamento convencional, que o tratamento novo possa ter mais benefícios. Então, você vai ver mais frequentemente um risco relativo que é menor do que 1, né? Mas você vai ter também que avaliar essas diferenças absolutas. Então, você vai ver que a diferença absoluta tem um impacto clínico
dá uma ideia do impacto clínico melhor do que as diferenças relativas, do que o risco relativo, né? E é o que a gente vai tirar o número necessário para tratar, através dessa diferença absoluta também. Então, Professor, deixa eu só perguntar uma coisa assim, se eu entendi. Por exemplo, nesse exemplo aí que está a exposição A e a exposição B, o risco relativo e a fração do risco atribuível é a mesma. Então, se a gente retirasse a exposição, a redução relativa seria igual. Mas como a diferença do risco, né, absoluto é maior na exposição A, significa que a incidência, se a gente tirasse a exposição A, diminuiria mais do que a incidência se a gente retirasse a exposição B. É isso, mais ou menos? Eu não sei se eu consegui eu acho falar. que é por aí. Deixa eu só ver aqui. Então, estamos adiantando o que a gente pode ver em aulas subsequentes, quando a gente estiver vendo o ensaio clínico, imaginar que você tenha um risco relativo de 0,6, né? Dado, né, quer dizer, um risco relativo abaixo de 1. Então, você falou a redução relativa do risco, né? Vai ser de 40%, porque vai ser 1 menos 0,6, né, vezes 100%. Você reduziu, quer dizer, o tratamento foi benéfico em termos da redução. Agora, você quer ver a diferença absoluta, quer dizer, a diferença absoluta. Quanto é que você partiu, por exemplo? Se você parte de um risco no grupo de intervenção de 10%, do outro de 20%, né? Você tem um risco relativo de 0,5, né? Porque foi 10 dividido por 20, foi 0,5. A redução relativa do risco é de 50%. A redução absoluta do risco foi, quanto foi que eu dei? Foi já disse, 10 e 20, não foi? 10 Não, e 20? primeiro, quando a gente começou, Não, no exemplo aqui, eu dei com 10 e 20%. Agora, 10 por 20. 10 por 10 20. por 20. Aí, 10 por 20, então, foi 10 pontos percentuais. Vocês vão lá pegar e ver o número necessário para tratar. Você vai dividir 100 por 10, né? Você vai ter um número necessário para tratar, 100 dividido... 100... Peraí, deixa eu ver para nós. Você vai ter 100 por 10, né? Vai ser 10, quer dizer, o número necessário para tratar vai ser 10, não é isso? Então, você vai precisar tratar 10 indivíduos para reduzir um evento. Você poderia chegar a esse mesmo risco relativo se você tivesse 20% e 40%, né? 20% do grupo exposto e 40% no grupo não exposto. O exposto aí é tratamento. Então, 20 dividido por 40 daria 0,5, tá certo? Só que agora a sua diferença absoluta são de 20 pontos percentuais, né? Então, o seu NNT, que é uma medida que a gente vai dar para frente, se você não estiver habituado com o NNT, não se preocupe agora, em vez de ser 100 dividido por 10, vai ser 100 dividido por 20, né? Que vai dar, em lugar de dar um NT de 10, vai dar um NT de 5, né? Então, você tem um risco maior, mas você trata 5 indivíduos agora para você reduzir ou prevenir um evento, né? A pergunta ajuda para adiantar o que a gente vai ver depois, né? Você vê já uma equivalência dessas medidas do que a gente está vendo aqui no estudo. na verdade, eu nem pensei em ensaio clínico, nem número para tratar, assim, eu pensei mais em relação à incidência, né, que a gente está falando de corte, mas é mais ou menos o mesmo raciocínio. Se a gente, desculpa, for considerar ensaio clínico, é mais ou menos o mesmo raciocínio. Mas eu pensei mesmo na incidência de uma corte. O raciocínio é similar, né? Claro. A gente vai ver as diferenças que é de você tirar, obviamente, uma inferência causal, como você pode ter no ensaio clínico, de tratamento, né? É diferente de você fazer uma inferência no estudo observacional, quer dizer, né? Vários fatores variáveis confundidores podem realmente estar interferindo, quer dizer, mas a discussão vai ser com relação à causalidade, né? E vieses, vários vieses, mais predisposto no estudo observacional do que um ensaio clínico, que vai ter alguns vieses também importantes ensaio clínico, mas alguns deles, normalmente, se for um ensaio clínico com cegueira, né, com dupla cegueira, você reduzir risco
de viés de observação, né, de classificação de eventos, né? A gente vê também mais para adiante. Vê mais para adiante. É bom para adiantar, é bom amadurecer esses conceitos, é sempre bom essas perguntas e a gente falar de alguma coisa que vai ver posteriormente, então acho que também é útil também. Ok? Obrigada, professor. Ok. Que horas são agora? 11h24. 9h24? 11. Ah, 11. 9h24. Aqui é 9h24. Bom, você está no lugar onde... No Acre. Quase outro país. Você está no Acre, tá certo. Aqui 11h24 e tal. Muito bem. Você tem que acordar mais cedo para ver a minha aula. Então, Mas tá bom. agora, um estudo de coorte aberto, né? Então, nesse estudo de coorte aberto, você tem indivíduos que entram em pontos diferentes, né? Você leva em consideração quando ocorre um evento, né? Então, é diferente do estudo anterior, que foi um estudo de coorte fechado, entendeu? Você tem aquele número de indivíduos que foram internados com uma determinada exposição, outros com determinada exposição, e você quer olhar os indivíduos daquela coorte fechada durante o período de internamento, ou em um mês, ou em 30 dias, ou em 60 dias, etc. Né? Aqui, nós vamos ter uma medida de frequência, né, que é uma taxa de incidência em lugar de uma incidência cumulativa. Né? Então, recordando isso na aula passada e pegando também esse exemplo da tarefa, né? Expostos, né? Você teve esse número de eventos exposto e não exposto, e isso dado em pessoas anos, e pediu o cálculo e descrever a taxa de incidência por 1.000 pessoas anos, né? Então, você teria dividir aqui 100 por 2.000 e multiplicar por 1.000 para você representar isso por 1.000 pessoas anos. Então, aqui você diria 50 casos por 1.000 pessoas anos, né? E aqui, no caso dos não expostos, seria o mesmo tipo de cálculo, né? Só que seria por 3.000, multiplicando por 6.000, 10 casos e tal, né? E aí depois pede uma medida de associação, né? Relativa, que seria a razão da taxa de incidência 50 por 10 igual a 5. Aquelas diversas outras medidas que foram feitas para o estudo de coorte fechado, você poderia fazer aqui também, quer dizer, para esse estudo aqui, só que vai mudar as denominações, né? Porque lá você está falando de risco, aqui você está falando de taxa de incidência e tal, né? Quer dizer, se você jogar isso para o inglês, não colocar esses termos, mais comumente vocês vão ver lá nos artigos e tal. Então, lá, quando a gente está falando de riscos, a gente está falando de risk, ou falando de cumulative incidence, né? Então, lá é risk, aqui é rate, né? Então, você vai falar de incidência rate, né? No grupo exposto, no exposed, né? Lá você falava de risco relativo, né? Aqui você vai falar de rate ratio, né? Então, aqui você vai falar de rate ratio, razão de taxa de incidência, né? Então, você tem risk e rate, né? Relative risk, em inglês. Aqui você tem, se falar de morte, death rate, por exemplo, né? Ou incidência rate. Então, a razão de taxa de incidência é 5. Então, mostrando que foi 5 vezes maior no grupo exposto do que no grupo não exposto, certo? Hazard ratio é uma medida que você não vai tirar ela de nenhuma tabela, porque ela é feita através de modelos matemáticos, né? A gente vai falar isso mais para frente no curso, né? Quando a gente estiver falando de Cox Proportional Hazard Model. Só uma ideia para que o hazard, né? Você está lembrando quando eu mostrei a taxa de incidência, que a gente teria que fazer o denominador uma somatória do tempo da coorte, né? E
nós dizíamos o seguinte, quando eu tenho uma taxa de incidência, é como você tivesse uma medida instantânea. Então, comparei isso com o velocímetro de um carro. Se você está a 50 km por hora, né, está passeando, e tal, não quer andar mais rápido, também não é aconselhado, tudo bem. Essa aí é só a brincadeira. Mas se você estiver andando a 50 ou 70 km por hora, você não precisa chegar em 1 hora tal, e para você dizer a sua quilometragem, a não ser que você queira a média. Mas se você estiver constante, né, você representa aquele instante ali no carro, 70 km por hora, o que aqui vai ser, no curso do seu caminho, qual vai ser a velocidade desse carro, se ela é constante, 70 km por hora. Se a doença é constante, ela tem uma velocidade, né? E ali você vê que a taxa de incidência dá isso aí. O hazard ratio é um pouco mais para frente do que a taxa de incidência, e a gente usa mais quando a gente quer fazer ajuste com muitas variáveis, tal, né? Usando modelos. Um deles é o Cox Proportion Hazard Model. A gente vai ver isso lá para frente. Só para dar uma ideia rápida para vocês, o hazard é uma medida teórica, certo? Ela é baseada em modelo, tá? Mas a ideia é que ela estimasse a probabilidade, né, que o indivíduo, sem o evento, né, em um determinado tempo do segmento, chamado aqui tempo T, né, ele irá desenvolver esse evento em uma pequena fração do tempo, né, como se fosse uma coisa aproximada de zero, por exemplo, né? Portanto, ela é uma coisa instantânea, né? Então, quando você vê o hazard ratio, você tiver dois grupos, o exposto e não exposto, o hazard ratio seria dada pelo modelo, um modelo tipo modelo de risco proporcional, o Cox, é uma razão entre essas duas hazards, né? Então, do ponto de vista de interpretação, você interpreta isso às vezes similar, risco relativo, uma razão de taxa de incidência, mas não é a mesma coisa. Aqui, pegando aqui esse estudo nosso aqui, foi uma tese da Cássia, né, orientada por mim, desse estudo que eu sempre falo, do estudo em pacientes em hemodiálise, né? Então, essa medida na linha de base foi a força da apreensão palmar, né, usando um aparelho, né, e se olhou ao longo de uma média de 4 anos de evolução desse estudo, de 4 anos de estudo, qual era a mortalidade, né? Então, a coorte, então aqui dividiu isso na coorte total, o que foi que observou em homens e mulheres, tal, né? Já que inclusive ele usou a mediana dessa medida e usou diferentes indicações do que seria a mediana pelo fato disso variar com o sexo, né? Com o sexo. As mulheres têm normalmente uma força menor. Então, aqui está o death rating por 100 pessoas anos, né? Colocou aqui, e colocou os hazard ratios, né? Fez uma medida não ajustada e depois fez ajustado para diferentes modelos de ajuste, etc. e tal, né? Então, ela pode representar aqui, dizer, olha, depois com ajustado para um grande número de variáveis aqui, né? Escreve o que seria isso aqui no seu estudo. No grupo total, foi 2,68 vezes maior, né? A mortalidade, você pode falar a mortalidade, né? Né? A gente usou risco aqui, a tendência nossa é não usar esse nome aqui, risco. Os artigos nossos, assim, que a gente tem feito mais recentemente. Não usar, apenas falar mortalidade, já que isso não é uma medida diretamente de risco, né? Às vezes fala também no estudo, escreve, fala hazard, the hazard of death was mais do que 2 vezes, ou mais do que 2,5 vezes maior no grupo com menor força, né? No grupo com menor força da apreensão do que no grupo com maior força de apreensão e tal, né? Então, aqui seria usando o hazard ratio. A razão de prevalência, agora, vamos lá, seria o estudo de corte transversal.
Então, aqui, um exemplo, teria esse estudo aqui. Agora eu botei aqui a referência desse estudo, né, feito olhar a prevalência de doença crônica não comunicável, né, olhando os fatores sociais, tal. Então, um estudo de corte transversal. Então, a medida de associação é a razão de prevalência, escrito como prevalence ratio. Os autores fizeram isso, inclusive, com ajuste para variáveis, idade, sexo e região. Vocês vão ver depois aqui no curso, eles usaram o modelo de Poisson, que é um dos modelos para você fazer ajuste usando medidas tipo razão de prevalência, o risco relativo, ou razão de taxa de incidência, né? É um modelo, né? Nós vamos usar isso lá para aulas que vêm lá pela frente e tal, né? E aqui está, né? Coloquei até isso num livro e tal, e você tem aqui as prevalências em mulheres e homens, foi aqui encontrado 50% em mulheres, 49% em homens. Se usar aqui homens como referência, né? Então, como é uma medida relativa aqui de risco, ou de prevalência, perdão, a hipótese da ausência é igual a 1, né? Se as duas prevalências forem iguais, tal. Então, se eu estou comparando mulheres com homens, o homem é a referência e dividindo 50,4 por 39,2, 1,28, você diria que é 28% maior a prevalência em mulheres do que em homens. Aqui está o intervalo de confiança 95%, né? Você relata isso, né? A gente ainda não entrou muito em determinar intervalo de confiança, mas eu entendo que vocês entendem essa medida, essa importância dela. Eu poderia, em vez de usar as mulheres com os homens como referência, usar as mulheres com referência, eu iria mudar isso aqui, tá? Então, a referência passaria a ser as mulheres e eu teria, portanto, uma razão de prevalência menor do que 1, né? Porque eu estou dizendo de que nos homens a prevalência refere a 78% do que se viu nas mulheres, eu diria que ela é em torno de 22% menor, né? Que seria 1 menos 0,78 seria 22% menor. Você teria, portanto, aqui, foi isso aqui, deu 1,28, dividindo essas duas aqui, usando homens como referência, aqui mulheres como referência, 0,78, né? Então, você vê o seguinte, se eu tivesse aqui 1,28, eu saberia, se eu invertesse ela, quando é que seria, por exemplo, se eu faço 1 dividido por 1,28, você tem aqui 0,78, né? Se o estudo estivesse mostrando essa coluna aqui apenas e mostrando que é 0,78 quando você compara homens com mulheres. Se você quisesse a inversão disso, você faria também 1, dividido por 1,078 e chegaria a 1,28 se você comparasse mulheres com homens, quer dizer, invertendo essa comparação. Outra medida aqui, odd ratio, deixa eu ver aqui, deixa eu checar o horário, que horas são agora? 11 e 37. 1h37, tá bom. Então, tem um dia inteiro aí para conversar pela frente. Assustar a Liliane ali. Aqui a odd ratio. Então, começa aqui dizendo aqui o seguinte. Bom, antes de escrever a odd ratio, vamos conversar o que seria odds, né? Odds, que a gente traduz aqui por chances. Quando eu falar de odds e falar de chances, coloque chance, plural. Não fale chance, que aí vai atrapalhar. Porque no coloquial, chance é colocado como simplesmente uma proporção ou como um risco. Né? Qual é a chance? Mas eu estou falando de chances, plural. Odds é um termo em inglês que é no plural, tá certo? Quando você fala odds, escreve, você fala the odds were, não was, certo? Porque é em inglês. Né? Então, chances no plural, né, é o português para odds. Né? Então, a relação entre uma proporção de algo estar presente ou ocorrer e uma proporção de estar ausente. Então, se você tem uma proporção de 0,7, o que falta é 0,3 para você chegar a 1. Né? Se você representa em percentual, 70%, o que falta é 30
para você chegar em 100%. Então, as odds aqui seria de 0,7 para 0,3 ou de 70 para 30, tá certo? Então, é diferente de você, por exemplo, se você está falando de risco e você está falando de odds. Então, tenha cuidado nisso aí. Não? A gente vai falar disso agora, porque está falando de odds ratio, a gente vai falar isso quando falar lá uma aula posterior, quando a gente falar de teste diagnóstico, probabilidade diagnóstica, a gente vai falar de odds, de chances, transformar chances em probabilidade, transformar a probabilidade em chance e depois transformar a chance em probabilidade. Então, a gente já vai sempre tendo esses conceitos em mente, essas diferenças e tal. Outra forma de demonstrar odds, chances, é pelo número de ocorrências. Chegar no mesma coisa, né? Mas, por exemplo, você tem o número de ocorrências de algo estar presente versus ausente. Imagine se você tenha 220 pessoas, né, com a doença e 82 são não expostas. Então, 118, né? Quanto falta para 220 são não expostos. Nesse exemplo, as chances de exposição em doentes são de 82 para 118. Então, se você quisesse a proporção, seria 82 dividido por 220, né? Que é o total de pessoas. Seria 82 não expostas para 220. É de ter 82 e não ter 118. Então, 82 para 118. Então, veja só aqui. Obviamente, odds ratio a gente usa mais em estudo de caso controle, porque não tem outra razão, outra possibilidade de você ter uma medida de associação, porque você não pode determinar no estudo de caso controle diretamente do estudo de caso controle, né? A não ser que seja um estudo de caso controle dentro do estudo de cohort, né? O nest case control study, o case cohort, tá? Mas um estudo de caso controle você tem casos e controles, né? Então você não tem como somar aqui para você ter o total e fazer os riscos aqui. Então, você tem possibilidade de medida de associação, basicamente, mas não de medida de frequência, tal, né? De frequência de risco, nem de frequência de prevalência, né? Nem de ver risco, nem de ver prevalência. Então, aqui você vai ter as chances de uso, por exemplo, pegou o estudo lá de comparou casos e controles, com traumatismo craniano e sem traumatismo craniano e associação com capacete. Então, os casos, se olhar, chances do uso de capacete em casos, vai ser 17 sobre 218. 17, no grupo 235 casos, você tem 17 com capacete, 218 sem capacete, a chance é 17 para 218, que dá 0,078, né? Agora, as chances no grupo controle aqui vai ser 103 dividido por 330, né? Então, a proporção de T, o número de T, quer dizer, usar capacete 103 e não usar 330, divide, e aí você tem as chances aqui, né? Chance de capacete no grupo controle. Se você divide essas duas chances, você tem a odds ratio, que deu 0,25. Né? Ou seja, que essa associação está mostrando para você de que a ocorrência de traumatismo craniano é menor no grupo que usou capacete. Uma outra forma seria de você, em vez de olhar as chances nessas verticais, né, você olhasse nessas verticais, você olha a chance de capacete em cada grupo. Nas horizontais, você olha as chances de ser caso em cada grupo. Então, no grupo capacete, as chances é 17 para 103, que deu 0,165, e as chances no grupo não capacete, de ser casos, é 218 para 330, você divide essas duas chances, você chega em 0,25. Quer que você veja as chances da exposição, ou quer que você veja as chances do evento, você tem a mesma odds ratio. Olha que quando você estiver olhando risco e prevalência, razão de prevalência, vai dar diferentes resultados se você olha isso na horizontal e na vertical. Odds ratio, não. Né? Você chega a isso no mesmo... Né? Normalmente, as pessoas, eu vejo isso, estudante e tal, quer dizer, raciocina. Odds ratio é um produto cruzado. Claro, quando você chegar aqui 17 vezes 330 dividido por 218 vezes 103, dá o mesmo resultado. Né? Mas a gente tem que entender melhor o que é
odds ratio, né, daqui por diante aqui no curso, para a gente fazer o uso das interpretações realmente corretas, não simplesmente como os nossos estudantes, pelo menos os que eu li de medicina e tal, eles chamam o produto cruzado, mas às vezes interpreta que isso aqui é a mesma coisa de risco relativo, a mesma coisa de razão de prevalência, né? Não tem, às vezes, muito essa percepção. Então... Professor, queria tirar uma dúvida em relação ao que você disse de odds, que é a medida de associação no caso controle, mas no caso da coorte retrospectiva, acaba sendo também, né? A medida de associação que a gente usa. Não, você Na pode coorte usar, retrospectiva. você pode, na verdade, usar, e frequentemente é usado, você pode usar risco, estudo de preferência e tal, certo? Mas a medida de associação, quer o estudo seja de coorte prospectivo e retrospectivo, a medida de associação, você vai ver risco, nos dois tipos de estudo você vai avaliar risco, e você tem risco relativo, certo? Você pode ver na literatura tal, principalmente quando se faz análise ajustada e usa regressão logística, e a regressão logística de lá o odds ratio. Então, você vê tanto estudos de coorte quanto estudo de prevalência, às vezes, basicamente, a medida que está sendo mostrada é odds ratio, né? Quando está fazendo ajuste com regressão logística. Mas você viu que o próprio estudo ali do corte transversal, que é a medida de associação razão de prevalência, os autores não usaram o odds ratio. Eles ajustaram, eles usaram um modelo, que é o modelo de Poisson, e mesmo com ajuste, eles mostraram razão de prevalência. Então, não existe, se você quiser usar a medida que é mais interpretativa, mesmo o estudo sendo de coorte retrospectivo, a melhor medida de associação vai ser risco relativo, porque, né, ou se for um estudo em que você olhe tempo para o evento, a medida de associação melhor vai ser razão de taxa de incidência. Quer esse estudo de coorte seja prospectivo ou retrospectivo, entendeu? Então, não tem por que você selecionar unicamente a usar o odds ratio, porque você tem o estudo retrospectivo. Não. Ok? Entendi. Às vezes eu tenho dificuldade de ver como a gente conseguiria fazer o risco relativo na coorte retrospectiva. Mesma forma que você faz no prospectivo. A única coisa que você vai ter é a sua interpretação. Quer dizer, você está com o estudo retrospectivo, ele é mais sujeito a vieses, né? É isso que você tem que ter na sua interpretação, né? É o risco, principalmente o risco de vieses. Mas o que você pode Pode ser retirar utilizado, né? do risco relativo das outras medidas, você pode, né, obviamente, retirar essas inferências usando essas mesmas medidas de associação. Agora, vamos ver, né? Você pode ter um risco maior em termos da classificação dos eventos, na classificação das disposições, relatados nos prontuários, tudo mais, e não foi uma coisa que você viu ainda durante o desenvolvimento do próprio estudo. Quer dizer, quando no estudo de coorte prospectivo, que os eventos ainda vão serem vistos por você durante o acompanhamento, você tem menor, de modo geral, maior probabilidade de interpretação errônea, né? Você pode definir melhor os critérios. Quem foi que definiu os critérios? O estudo é retrospectivo. Quer dizer, o problema maior é um problema de viés. Mas as medidas de associação são basicamente as mesmas medidas de associação. Usou odds ratio por quê? Porque eu fiz regressão logística, né? Geralmente, essa é a justificativa. De modo geral, é o modelo que se usa, esse modelo me dá diretamente, mas a gente tem aqui mostrado aqui nas aulas, né? Liliane tem muito chamado a atenção disso, quer dizer, por que se usa tanto odds ratio? A gente pode usar a razão de prevalência, né? Porque, não, e aí a gente tem os modelos que podem realmente nos ajudar para, né, a gente retirar as medidas que são mais interpretativas, certo? Então, aqui nesse exemplo, né, está tendo um livro lá, não sei se vocês, alguns já até disseram que adquiriram o livro, né, que eu e meus filhos escrevemos. Alguns exemplos que eu tiro dele, né? Então, aqui está esse estudo que está publicado no New England Journal of Medicine, olhou exposição e infecção pela HPV e câncer de orofaringe, eu tinha me referido a ele aqui, e aqui ele mostra lá, quer dizer,
É similar àquele exemplo lá do capacete traumatismo craniano, ou traumatismo crânioencefálico, mostrando no exemplo como você chegaria à mesma odds ratio de 11,3, olhando odds de exposição ou olhando odds de doença, odds ou chances, né? Odds ou chances, se você traduz para o português. Deve ser observado que a razão de chances de 11,3 não significa quantas vezes maior o risco ou a prevalência de câncer de orofaringe em pessoas positivas para HDV em relação a pessoas negativas para HPV. Pois a odds ratio é uma relação de duas chances e não de duas proporções. Então, é isso aqui. Né? Às vezes, se eu não der agora, daria posteriormente, você vai ver exemplo, que eles são próximos e se vocês tiverem a oportunidade de ver os exemplos que estão, inclusive, nesse livro aí, você vai ver situações que é colocada ali em que a odds ratio é próxima ao risco relativo ou razão de prevalência, em situações em que elas são muito diferentes. Então, quando vocês escreverem os artigos, vocês têm que ter realmente muito cuidado de usar a odds ratio e colocar de que a odds ratio chegou a 2, significa que o risco foi 2 vezes maior no grupo exposto do que no grupo exposto. Pode ser que seja próximo. A odds ratio sempre vai dar uma dimensão maior da associação do que o risco relativo, ou do que a razão de prevalência. Né? Então, pode ser próximo, mas a maneira, digamos assim, correta de colocar isso tem que realmente ser observada, para não dar essa ideia que, porque foi o de é 2, significa que foi 2 vezes maior. Ok? Então, parece que fica aí com tempo para a conversa. Tal. Deixa eu ver agora se eu... Nós temos 10 minutos, 9 minutos para alguma pergunta e resposta. Tá bom. E você tem alguma consideração, alguma coisa que queira falar, Guilherme? Não, professor, acho que a gente pode depois aprofundar mais nessa questão mesmo, né, das possibilidades dos estudos de razão de corte transversal, né? Porque tem muitos que utilizam odds ratio e é uma medida que superestima. E é isso, a gente até discutiu, né, sobre o uso do Cox, mas realmente o Poisson eu acho que é bem mais adequado. E depois da gente ter trocado essas ideias, eu inclusive usei recentemente no estudo. E eu acho que é isso aí, a gente vai evoluindo mesmo com a turma esses raciocínios. Tá bom. Eu tenho só colocado meio conceitos epidemiológicos tal, e eu verifico que eles são importantes ser colocados. Até a aula a gente tem feito assim muito aberta para vocês colocarem, e né, vejo o interesse de vocês e vocês colocarem algumas coisas assim que não são de entendimento muito imediato, né? Então, eu sempre procuro muito colocar essas coisas aqui. Acho que quem faz pesquisa em saúde não pode, de modo algum, entender. Quer dizer, eu acho que não pode deixar realmente de entender cada vez mais a epidemiologia, não. Eu acho que eu não me vejo, de modo algum, se eu não tivesse aprendido epidemiologia, ainda continuo a aprender, e eu estar escrevendo trabalho científico né, na área de saúde, sem saber conversar. Eu teria dificuldade até de argumentar com um revisor, por exemplo, de uma revista que acha que eu devo fazer de uma forma, às vezes eu digo não, não é bem assim, né? Aí ele tem que aceitar a minha argumentação, né, com base no conhecimento, ou mostrar uma referência biográfica para ele, tudo mais, né? E a maneira como até lá a discussão do artigo, tal, você, né, explicar limitações, né, no seu trabalho, né, escrever os seus resultados, desde planejar o seu estudo, né, desde colocar a questão do estudo. Acho que é importante você realmente saber colocar isso dentro de uma perspectiva epidemiológica, né? Vamos lá. Se acabar agora, tem mais tempo para tomar café também. Mas Eu vou parar de passar. Muito bem. Se não tiver mais perguntas, né, a gente finaliza, né? Eu vou